servimos o Deus Todo-Poderoso, a qual tem nos dado essa rica oportunidade. Antes, sabeis vós que quem vós obedeceis por servo para ser obediente, sois servo daquele a quem obedeceste, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que tem sido servo do pecado, obedeceste conforme doutrina, e que foste entregue, libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem pela vossa fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentais o vosso membro para servir a imundícia, a maldade, para a maldade, assim apresentais agora o vosso membro para servir a justiça, para a santificação. Porque quando eram servo do pecado, estava livre da justiça. E que fruto tenhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dela é a morte. Mas agora, liberto do pecado, foste feito servo de Deus, tendo vossos frutos para a santificação, e o fim, a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes que nós andava no pecado, a qual nós servia como mandamento, porque o que foi que nós recebemos de nossos pais, que nos gerou, nós foi gerado através do pecado. Mas Jesus, que a graça divina, que a nossa justiça, Jesus agora tem nos dado para obedecer à justiça. Antes nós éramos servos do pecado para a morte, mas aqui não está falando a morte física, porque a morte física, ela existe e tem que existir, porque tudo é corruptível, tudo termina nessa terra. Mas agora nós vamos ser justificados pela fé, para que nós possamos ter paz com Deus e a santificação, porque ninguém pode ver Deus se não for separado pela santificação do nosso Deus. Jesus, o justo, a qual hoje Ele é o nosso advogado, para que possa fazer justiça, para que nós possamos receber para nossa libertação. E disse: mas graças a Deus que tem sido servo do pecado, obedecesse conforme doutrina que foi recebido, que foi ensinado. Mas agora, liberto do pecado, foste feito servo da justiça, servo daquele que é justo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentais os vossos membros para servir as imundícias e a maldade, para maldades, assim apresentais agora o vosso membro para servir
a justiça para a santificação. Aquele que é justificado diante de Deus tem paz com Deus. Aquele que realmente o Senhor tem justificado, separado para a tua glória. A Bíblia diz bem claro: porque quando irei servo do pecado, estava livre da justiça, estava livre de dar conta. Mas aquele que realmente está na justiça de Deus, este o próprio Jesus justifica ele, porque pela fé que temos nele, somos justificados pela fé. E aquele que é justificado pela fé, este procura os frutos, e que o fruto tenhais. É uma pergunta: que fruto tenhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dela é a morte. O pecado é vergonha. E nós sabemos que nós somos libertos, mas agora libertos do pecado, feito servo de Deus, tendo vossos frutos para santificação e por fim a vida eterna. E a vida eterna é Cristo Jesus, o nosso único suficiente Salvador, a qual João Batista pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos que o capítulo 7 de Romanos, versículo 4, diz bem claro: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutos daquele que ressuscitou entre os mortos, e por fim deu que? Dando os seus frutos para Deus. Nós hoje estamos comprados, redimidos pelo sangue de Cristo. Aqui está dizendo: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do pecado, pelo vosso corpo, pelo corpo de Cristo, crucificado na cruz, para que sejamos outros. Aquele que nos ressuscitou entre os mortos. Jesus, ele morreu na verdade, pagou um preço, mas ressuscitou, está vivo para todo sempre. No versículo 7, ele disse, do 7:7 de Romanos, dizendo assim: que diremos, pois? É a lei do pecado no mundo? Nenhum, de modo nenhum. Mas eu não conheço o pecado, senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência da lei, não deixando de mim cobiçar. A lei só foi criada por causa do pecado. Se não tivesse pecado, não existia lei. Só foi criada a lei por causa do pecado, da transgressão do homem. Mas Jesus veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei, e agora deu nós o direito de estar aqui nessa tarde desse dia,
te dizendo para você que seja liberto do pecado, para que não venha ter lei sobre ti, porque aquele que procura justificar diante de Deus, ele foge do pecado, aí não precisa de lei. Mas só existe lei quando pecam. Uma pessoa, quando faz coisas erradas, logo vem a lei para puni-lo, para corrigi-lo. E Jesus veio e cumpriu a lei, aquilo que era para que nós possamos ser cobrados, que na época era a morte de cruz. Ele então cumpriu-se a lei, porque aquele que pecasse certamente morrerá. Então ele veio e cumpriu, morreu por ti, por mim, por nós, para tirar os nossos pecados, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele veio como dom de Deus, dádiva de Deus, vindo do céu, desposou da sua glória, saiu do seu resplendor, veio como homem na carne, para pagá-lo, para ter o salário, para ter realmente, tirar o pecado do mundo, porque o salário do pecado é a morte. Todo homem que pecar, este morrerá. Ele disse para Adão: